Olá, meu nome é Reinaldo Mota, eu sou professor na Faculdade de Medicina da UFMT e hoje nós vamos falar sobre a semiologia homeopática. É uma breve introdução para poder explicar e entender como se dá o primeiro contato, a primeira consulta homeopática. A relação médico-paciente é de fundamental importância e nós seguimos todos os padrões éticos preconizados dentro de uma boa relação médico-paciente. Então, além disso, nós temos por prática buscarmos na totalidade dos sintomas aquilo que é mais importante para encontrarmos o medicamento da pessoa. Para encontrar o medicamento, nós fazemos um diagnóstico clínico convencional, anatomopatológico, e também um diagnóstico homeopático propriamente dito. Esse diagnóstico homeopático, ele se resume a encontrar o medicamento daquela pessoa ou daquela patologia naquele momento. Para tanto, nós precisamos entender que anamnese significa reminiscência, isto é, lembranças de fatos passados. Nessa primeira consulta, nós procuramos nos aproximar do paciente de forma tranquila, serena, dentro de uma linguagem compreensiva e de uma maneira bastante tranquila, no sentido de deixar o paciente à vontade para que ele possa expressar aquilo que ele se lembra dentro da sua história de vida como fato importante que o traz à consulta médica e à procura de um tratamento homeopático. Como nós trabalhamos com a totalidade dos sintomas, num primeiro momento da anamnese, da consulta médica, nós pedimos para que o paciente fale espontaneamente, cerca de 20, 30 minutos ou quanto tempo for necessário. Nós pedimos para que ele expresse o que ele está sentindo ou o que ele sente, de forma livre, sem interrupções. O paciente fala ou o acompanhante fala e nós perguntamos o que mais. O que mais? O que mais? É muito difícil isso dentro da prática médica, comparando-se com a prática convencional, porque na prática convencional nós temos um método de trabalho mais direcionado, buscando caracterizar bem aquele sintoma já no primeiro momento. Na homeopatia, não. Nós preferimos deixar que esse relato espontâneo transcorra com liberdade. Nós anotamos linha a linha os sintomas, ouvimos o paciente, perguntamos o que mais, e ele vai relatando espontaneamente. Num segundo momento, após esse relato espontâneo, nós esmiuçamos os sintomas que entendemos que merecem mais valor. Aí nós fazemos algumas perguntas. E essas perguntas, elas têm que ser perguntas abertas. Não adianta a gente perguntar sim ou não, para que o paciente responda sim ou não. Então, vou perguntar, quero saber da alimentação. Você tem desejo de sal, ou desejo de pimenta, ou desejo de bebida alcoólica? Nem sempre é interessante. Então, como nós faríamos essa pergunta? O senhor tem desejo por algum tipo de alimento? Ou perguntaríamos de forma genérica: qual a posição que o senhor mais gosta de estar? Como é a sua relação com o movimento? E numa abordagem mais ampliada, dentro de aspectos mais particularizados, nós buscamos também valorizar muito os sintomas mentais. Nós classificamos os sintomas de uma forma simples entre sintomas mentais, sintomas gerais e sintomas locais ou orgânicos. Os sintomas mentais para o homeopata ele tem um grande valor, assim como os sonhos, ilusões, pensamentos, medos, ansiedades, inquietudes. Essas características e o comportamento do indivíduo, quando se repete de maneira muito intensa, ela tem um grande valor. Então, além de classificarmos os sintomas como sintomas mentais, gerais e locais, nós também classificamos os sintomas de acordo com a sua intensidade.
a sua persistência e a sua modalidade. Modalidade é a particularização desses sintomas. Essa inquisição que nós fazemos na segunda etapa, ela visa justamente encontrar o medicamento mais apropriado. Porque, como vocês sabem, os medicamentos que nós usamos em homeopatia, eles são capazes de produzir os mesmos sintomas que o paciente refere. E quando o paciente vai referindo determinados sintomas, nós automaticamente buscamos comparar esses sintomas com os medicamentos que estão correlacionados. Tosse. A tosse é um sintoma importante quando ela tem uma grande intensidade, ou quando ela é acompanhada de outras características, ou quando ela tem uma grande duração. Então, o sintoma, por mais simples que seja, ele precisa de ser modalizado. Essa modalização, ela também depende, claro, do relato do paciente. E o paciente, ele deve relatar esses acontecimentos na primeira fase da anamnese e progressivamente ele vai sendo questionado sobre a evolução desses sintomas, o tempo de duração, a modalidade, enfim. É necessário que outras pessoas também que acompanhem possa contribuir nesse relato. E é óbvio que o médico inicialmente vê, observa, ouve o paciente e faz, num segundo momento, as perguntas relacionadas à modalização desses sintomas. O médico, para ter um bom resultado nesse processo, ele precisa estar com boa vontade, uma boa disposição para ouvir o paciente, não interromper, ter uma postura compreensiva, respeitosa, né, para que o paciente sinta-se à vontade e possa expressar com verdade aquilo que ele vem sentindo. Às vezes é óbvio que o enfermo, o paciente, ele está sofrendo muito e se você não estabelece uma relação logo de início, o paciente não vai se sentir à vontade para falar aspectos importantes do seu processo de adoecimento. Então esse vínculo e essa disponibilidade, elas são percebidas automaticamente quando o paciente te analisa, porque do mesmo jeito que o médico também busca estabelecer uma relação, o paciente também quer que o médico atenda de alguma maneira alguns requisitos. Um deles é que ele saiba ouvir. E óbvio que não dá então para a gente interpelar o paciente no meio do seu relato. A gente faz isso num segundo momento. É claro que o paciente ele tem a chave do seu sofrimento e é essa chave que a gente deseja buscar. Então o médico ele tem que ser companheiro do paciente, ele tem que ser de alguma maneira cúmplice, né, e confidente desse paciente que o procura. É claro que é importante que nessa relação haja um resgate de sentimentos, de emoções, que muitas vezes na relação muito tecnificada, com o uso do computador durante o consultório, durante a consulta, ou valorização de exames laboratoriais complementares, ou a falta de um contato de exame físico, isso não é bom. Então nós procuramos resgatar através de um vínculo que se manifesta pelo ouvir, pelo olhar, pelo sentir desse paciente. A postura do médico ela é muito importante. A postura do médico ela tem que ser uma postura naturalmente receptiva, com uma certa cumplicidade, e ele deve sempre fazer com que o paciente perceba o seu interesse pelos sintomas. Isso é muito importante. Então o médico ele deve ouvir, anotar, escrever e questionar de forma coordenada aquilo que ele acha importante na segunda etapa. Então é muito importante desenvolver uma boa observação, detalhar este paciente através daquilo que se percebe, gestos do paciente, cor de pele, atitude,
receptividade, a interação, a forma de se comunicar, o humor, o temperamento. Para tanto, é muito importante que na consulta nós tenhamos uma capacidade de acolher esse sofrimento do paciente. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, e vocês tiveram a experiência de fazer uma autoanálise, não é fácil falar dos nossos sintomas, não é fácil falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa história de vida. E é claro que quando a gente estabelece um olhar onde há o interesse e uma confiança, a gente consegue estreitar uma boa relação. Então, esse olhar inquisitivo e ao mesmo tempo tranquilo faz com que o paciente sinta-se à vontade. E é claro que não só perguntar é importante saber ouvir. E é importante que haja também, em alguns momentos, um silêncio reflexivo, uma pausa, para que a gente possa fazer com que o paciente se lembre ou que reflita sobre aquilo que a gente está falando. Então, o silêncio do médico, ele de alguma forma permite ao paciente que ele se expresse mais à vontade, que ele tenha liberdade para falar. E é nessa relação com o tempo que o paciente vai se sentindo mais à vontade para estabelecer uma nova relação de confiança e expressar o que ele está sentindo. É importante que o médico ele tenha a oportunidade de permitir ao paciente que ele desenvolva o seu pensamento sobre aquele sintoma. É claro que o paciente muitas vezes quer que o médico dê um parecer logo de imediato. O que o senhor acha, doutor? Mas é fundamental que o médico também pergunte, mas o que você acha desse sentimento, ou dessa emoção, ou desse sintoma? De onde vem, qual a causa? Você tem que dar a possibilidade para que ele possa interagir através da palavra, através do gesto, do olhar. A palavra ela é muito importante. Quando o médico entra numa relação com o paciente, o que o médico fala é acolhido de uma maneira muito peculiar pelo paciente. O paciente ele valoriza muito isso. O que o médico pensa, o médico fala, como ele expressa. Então a palavra ela pode ser tanto bem direcionada quanto se inadvertidamente colocada de maneira imprópria, vai trazer consequências às vezes muito danosas. É muito importante também que a gente tenha um tom de voz tranquilo, sereno, e a gente precisa falar dentro de uma linguagem acessível ao paciente. Não adianta rebuscarmos ou falarmos em linguagem excessivamente técnica. A linguagem ela deve ser uma linguagem pessoal. Você tem que chamar o paciente pelo seu nome e a partir daí você estabelece, é claro que, uma ótima relação com o paciente. Claro que você vai ter que registrar tudo isso, você escreve isso na ficha, de acordo com a forma com que o paciente utiliza. Isto é, os termos que o paciente coloca, você deve utilizar também. Então, no momento de você escrever, é muito importante que você não perca a sua relação com o paciente. E você tenha a possibilidade de desenvolver um time adequado com esse paciente. Então, se o paciente é muito ansioso, muito rápido, você deve também trabalhar de forma um pouco mais insidiosa. Se a pessoa fala muito alto, talvez seja importante você trazê-lo para uma linguagem mais acessível, mas entender que essa forma é a forma com que ele melhor compreende o que se fala. Eu costumo dizer que é muito importante nós nos sintonizarmos com o paciente de maneira equilibrada, de acordo com a linguagem do próprio paciente. Isso é muito importante. Existem umas técnicas também que você, para fazer estabelecer uma relação, você adota a mesma postura que o paciente. Se ele cruza os braços, você pode cruzar os braços. Se ele põe a mão no queixo, você põe a mão no queixo. Se ele
se recosta para trás, você se recosta para trás também. Então existem algumas técnicas bem interessantes para você estabelecer esse contato direto com o paciente, para que seja capaz de estabelecer uma boa relação mesmo, né? Uma relação humanizada. Samuel Hahnemann, ele fala, que é o pai da homeopatia, ele fala que o paciente ele tem uma linguagem comum, uma linguagem própria, e os médicos nem sempre têm essa linguagem. Então é muito importante nós buscarmos uma linguagem que seja adequada. E a gente também deve abordar pessoas de relacionamento próximo com o paciente, familiares, amigos. O médico ele deve anotar justamente de acordo com essa linguagem tudo o que ele ouviu, né? E no primeiro momento ele não interrompe. Obviamente no segundo momento ele vai buscar os sintomas mais importantes, que ele ainda tenha que modalizar, e com essa coleta de um conjunto grande de sintomas, o médico consegue subsídios, dados importantes para modalizar esses sintomas. Na hora de colocar a forma a terapêutica ou alguma consideração, o médico ele tem que dialogar de maneira horizontal. Ele não pode necessariamente ser impositivo. Ele não deve ameaçar ou intimidar o paciente ou falar de forma negativa sobre as possibilidades de evolução da doença se ele não cumprir determinado processo. O médico ele tem que ser cúmplice, acolhedor, entender as possibilidades do paciente e de alguma forma orientá-lo sempre. Trabalhar com a educação em saúde. Na homeopatia nós chamamos isso de homeopatizar o paciente, que é justamente você orientar como vai ser a ação do medicamento, o que você espera do medicamento, de uma maneira a não induzi-lo também, né? É muito importante isso. Mas sempre se colocar à disposição do paciente, isso é sempre muito importante. Tudo que você observar sobre características físicas ou emocionais desse paciente, você anota. Se você achar que existe um espaço para você dialogar com o paciente sobre isso, você busca de maneira suave dialogar. Na relação, quando você estabelece uma relação muito próxima, vocês vão ver isso, é possível você despertar algumas intuições também a respeito daquele paciente. E aí é preciso que você esteja atento para não projetar também no paciente aquilo que você está percebendo ou que você carrega de si. Então nós precisamos, no momento da consulta, estarmos preferencialmente tranquilos e isentos de preconceitos, né? Isso é muito importante. E é muito importante também averiguar os diversos fatores que interferem no processo de evolução do sintoma. O que melhora, o que piora um determinado sintoma. Uma forma de manifestação, lateralidade, qual que é o horário que se manifesta este ou aquele sintoma, quando ele piora, né, ou quando melhora, qual é a periodicidade desse sintoma. E aí tem a história também da irradiação daquele sintoma, se existem sintomas concomitantes. Aspectos subjetivos relacionados a esses sintomas também são muito importantes, né? Se o paciente manifesta isso quando está ansioso ou com medo, preocupado. Além disso, você aborda também na modalização a concomitância e a alternância de sintomas, né? E também os fatores desencadeantes daquele determinado sintoma. Então, é muito importante que a gente entenda a maneira de manifestação desses sintomas e desde quando os sintomas se manifestam. Antes eu tinha uma dor de cabeça, eu melhorei a dor de cabeça, que eu tinha 10 anos, e passei a ter, depois disso, uma grande irritabilidade, ou uma grande impaciência, ou um processo depressivo. Muitas vezes o paciente não percebe essa correlação, mas se você perguntar, ele vai se lembrar e depois ele vai dizer para você há quanto tempo ele manifesta isso. Se durante estas informações o paciente
conseguiu expressar com facilidade todos os sintomas, ótimo. Mas se faltaram sintomas, você pode fazer uma investigação rápida num terceiro momento sobre, nós chamamos de uma investigação crânio-caudal. Cabelo, couro cabeludo, dores de cabeça, tontura, problemas emocionais, visão, olfato, seios da face, sintomas na boca, no ouvido, na garganta, e assim você vai manifestando o interesse de compreender diversos sintomas. E geralmente o paciente se lembra no meio dessa conversa de seus sintomas que às vezes já passou, que não existe mais. Bom, e é também importante a gente lembrar o que o médico não deve fazer. A gente já falou que o médico não deve interromper o paciente. Ele deve fazer perguntas genéricas, né? E não induzir respostas do paciente. Então, evite perguntas que seriam respondidas com sim ou não. É importante você insistir em perguntas, mas de forma muito tranquila, né? Mas sabendo que algumas respostas o paciente não vai querer falar naquele momento, e você precisa respeitar isso. Então não adianta a gente forçar a expressão dos sintomas do paciente, por parte do paciente. E é muito importante naquele momento você tentar sempre emendar a conversa com o paciente de acordo com aquilo que ele fala. Eu estava cansado. Aí você pergunta, como que é esse cansaço? Você sempre usa, preferencialmente, uma palavra que ele acabou de falar, ou que é um gancho que a gente usa em homeopatia. Então é muito importante a gente buscar essa empatia, essa relação. Anotar na ficha, né? Obviamente a ficha tem que ter uma identificação, endereço, telefone, contato, e-mail, e anotar detalhadamente o máximo que você puder, fazer um interrogatório então completo sobre os diversos aparelhos, buscar também em determinado momento antecedentes pessoais ou familiares que podem estar ligados, além disso sintomas gerais. Muitas vezes o remédio homeopático ele aparece com a manifestação de alguns sintomas gerais que o paciente às vezes não fala, por exemplo, desejos de alimentação, como que é a sede, a transpiração, qual o horário que a pessoa se sente melhor ou que se manifestam os sintomas, como que é o sono, se existem sonhos que se repitam, enfim. Os sintomas mentais, como eu disse, eles são muito importantes e é claro que a gente precisa também abordar de maneira tranquila. Às vezes o paciente é mais reservado e não quer falar, você tem que respeitar isso. Mas de um modo geral, a gente aborda sintomas relacionados à história de vida, história biopatográfica, o que mudou na vida do paciente e que trouxe a manifestação daquela doença, dos sintomas. Esses sintomas biopatográficos, eles são muito importantes dentro dos sintomas mentais. Também a afetividade, né? Aspectos ligados também à vontade, né? E ao intelecto do paciente. Memória, forma de racionalizar, forma de falar. Essa história biopatográfica são fatores marcantes que desencadearam o desequilíbrio do indivíduo e são muito importantes para o médico homeopata, depois vocês vão ver isso. E é claro que além disso, logo depois a gente faz o exame físico convencional. Não existe nenhuma particularidade aí nos exames físicos homeopáticos. É um exame clínico convencional com todos os sinais e sintomas que já conhecemos da semiologia da propedêutica. Eu queria falar isso e acho que é bem importante a gente, durante a consulta, buscarmos aquilo que a gente chama de a essência do paciente ou a dinâmica do paciente. São núcleos, fatores emocionais que se repitam ou que estejam muito intensos, né? E os sintomas raros, eles também são de fundamental importância. Os sintomas raros, estranhos, os sintomas peculiares. Além disso, os sintomas bem intensos, persistentes e bem particularizados. Esses são os sintomas que vão dar o medicamento durante a repertorização. Então, é muito importante
que este momento seja muito valorizado pelo médico, né? Assim como a prescrição. Agora, é fundamental que o médico observe o indivíduo, né, durante todo esse processo. Os movimentos, os gestos, a face, a forma de falar, o grau de lucidez, se existe algum odor diferente, né? Então, nós buscamos, dentro dessa perspectiva, também aprofundar questões ligadas à alimentação, fatores obstétricos, na mulher, aspectos ligados a uma determinada queixa principal. Então, nós temos também algumas particularidades na forma de abordar a criança, mas aí é um outro momento. Lembrando que os sintomas gerais, eles são muito importantes. Estão relacionados à temperatura, à sensibilidade, à sede, ao sono, a fatores importantes e principalmente desejos e aversões. No aspecto mental, a gente leva em consideração também, como a gente disse, o humor, o temperamento, a sociabilidade desse paciente, a afetividade, características mentais, como as respostas às emoções, as contrariedades. Isso é bem importante em homeopatia. Logo depois disso, nós estabelecemos hipóteses de diagnóstico e buscamos finalizar com a prescrição do medicamento encontrado após a repertorização. Nós vamos falar disso no nosso próximo encontro. Espero que tenha sido útil e que a gente possa, na próxima aula, tirar algumas dúvidas. É rápido, tem muita coisa para falar, mas é sempre interessante a gente buscar formas de melhor nos relacionarmos com o paciente. Isso é fundamental. Nos dias de hoje, nós precisamos resgatar a humanidade na relação médico-paciente. É uma relação que muitas vezes é muito tecnificada, por conta da forma com que nós estudamos a medicina, que é muito focada na doença. Já na homeopatia, que faz um trabalho clássico também, valorizamos muito as questões relacionadas à subjetividade desse paciente, né? Então fica aí o nosso recado e a esperança de que isso possa contribuir com a formação de vocês e que possamos ter sempre, em primeiro lugar, o nosso paciente que nos procura para que a gente possa cumprir o nosso papel, que é estabelecer a saúde ao paciente, que é curar. Essa é a nossa missão e a gente precisa, de alguma forma, nos apropriarmos de técnicas e de procedimentos que possam contribuir com isso. Paciente em primeiro lugar, não é? É isso aí, um grande abraço para vocês, a gente se encontra logo logo. Até mais.